Olá, irmãos. Vamos para mais uma aula nessa matéria de análise da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos, no momento, no capítulo 4, certo? E nós vamos entrar agora em mais uma parte do capítulo 4 e também no capítulo 5, que é a parte em que o apóstolo Paulo vai falar a respeito da vinda de Cristo, ok? Vamos aqui para o esboço da nossa sessão para que a gente dê uma recapitulada. Então, nós já vimos várias vezes aqui a questão dos 3 primeiros capítulos, dessa primeira grande parte, onde o apóstolo Paulo dá recomendações e explicações, e onde ele estabelece a sua autoridade. Com base nessa autoridade, então, ele pode falar a respeito dessa segunda parte, lembrando que essa segunda parte do capítulo 4 e 5, elas dizem respeito a algumas deficiências que o apóstolo Paulo soube através de Timóteo, ali naquela igreja em Tessalônica, ok? E então, nessa segunda grande parte, o apóstolo Paulo vai tratar de instruções e exortações práticas. Ele faz isso na primeira parte do capítulo 4, onde ele fala do correto relacionamento com os demais, e na segunda parte do capítulo 5, onde ele fala do correto relacionamento com as autoridades na igreja, ok? Então você tem essas duas partes aqui no final, começo do capítulo 4, final do capítulo 5. Entre essas duas partes, na segunda metade do capítulo 4 e na primeira do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai tratar da vinda de Cristo, certo? Isso porque no final do capítulo 3, o apóstolo Paulo estabelece a santificação como sendo relacionada à vinda de Cristo. Então, Paulo entende que o nosso progresso em santificação é importante para o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, visto que Cristo virá iminentemente, como deve ser esse progresso de santificação? Então, ele vai falar a respeito de questões que os crentes precisam progredir. Ele fez isso no capítulo 4, versículos de 1 a 12. Ele fala em progredir na pureza, na santidade em relação à pureza, e os crentes precisam progredir no amor, na fraternidade, no amor ao próximo, ok? Então isso é o que ele falou no começo do capítulo 4. Na segunda parte do capítulo 5, ele vai falar a respeito das relações, das diversas relações na igreja. E então aqui ele vai estabelecer agora a doutrina da vinda de Cristo, certo? Do capítulo 4, versículo 13 até o capítulo 5, versículo 11. Ele vai mostrar aqui que a vinda de Cristo, bem como os sinais, os eventos precedentes da vinda de Cristo, chegarão iminentemente. E que por conta disso, os crentes devem viver em santidade, ok? Então este é o assunto que nós vamos estudar nessa e na próxima aula, capítulo 4, versículos 13 até o capítulo 5, versículo 11, ok? E algumas questões devem ser observadas aqui nesses dois trechos, certo? Final do capítulo 4, começo do capítulo 5, ok? Então, nessas duas partes, eu vou destacar a vocês aqui, para vocês antes da gente entender. O apóstolo Paulo, ele trata da vinda do Senhor Jesus Cristo em dois aspectos, ok? Em primeiro lugar, ele fala da relação da vinda de Cristo para com os que dormem. E em segundo lugar, aqui no começo do capítulo 5, ele vai falar a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo com respeito ao tempo. Então aqui são duas questões que certamente fazia parte dos questionamentos dos irmãos em Tessalônica. Duas dúvidas. Quais são as duas dúvidas que Paulo vai tentar responder em relação à vinda de Cristo? Em primeiro lugar, com relação aos que já morreram. Esses que já morreram, como eles vão desfrutar da vinda de Cristo? E em segundo lugar, com relação ao tempo, às épocas, a quando será a vinda de Cristo. Então o argumento central de Paulo é que
os que dormem não vão perder a vinda de Cristo, e os que estão vivos podem desfrutar da vinda de Cristo a qualquer momento. E que essas duas verdades, então, possuem implicações práticas para o nosso progresso na edificação. Também, outra questão paralela aqui, é que aqui, nessa primeira parte do tratamento da vinda de Cristo, no final do capítulo 4, a questão aqui ela é positiva. Paulo vai falar aqui a respeito de esperança, para não vos entristecerdes, ele diz aqui. Então essa primeira parte, ele vai falar com uma espécie de motivação, para que eles não se entristeçam, não desanimem nesse progresso de santificação. A segunda parte, ela é mais negativa, ela é mais exortativa. Ele fala da vinda de Cristo como ladrão, e então depois ele diz aqui, não estais nas trevas para que esse dia, versículo 4, não vos apanhe de surpresa, ok? Então no final ele vai dizer aqui, não durmamos, ok? Então, a questão no capítulo 4 é uma questão positiva, Paulo não quer que eles desanimem, e aqui no capítulo 5 a questão é mais negativa. O apóstolo Paulo não quer que eles pequem, que eles não sejam vigilantes, ok? Então, um terceiro e último paralelo dessas duas partes é que em ambas as partes o apóstolo Paulo lida com a mesma metodologia. Primeiro, ele vai apresentar a sua ideia central, depois ele vai dar detalhes. Então, no final do capítulo 4, quando ele vai falar a respeito da relação dos que dormem com a vinda de Cristo, primeiro ele vai falar aqui no versículo 14 que Jesus trará em sua companhia os que dormem. Quando Jesus vier, ele vai trazer consigo aqueles que já morreram. Depois, então, dos versículos 15 a 18, o apóstolo Paulo dá detalhes deste processo. A mesma coisa acontece aqui no capítulo 5. Ele apresenta a sua ideia central, que a vinda do Senhor Jesus Cristo vem como ladrão, ela é iminente. Depois, então, ele começa a dar detalhes aqui até o versículo 10, ok? E um quarto e último paralelo aqui é quanto à conclusão de ambas as sessões. Então, aqui no capítulo 4, no tratamento dele sobre a vinda de Cristo, ele conclui no versículo 18 com um pois, e dizendo, consolai-vos uns aos outros. E então, no final da segunda sessão, no capítulo 5, ele também conclui com um pois, e dizendo aqui, consolai-vos e também edificai-vos. Então, isso nos mostra que esses dois tratamentos de Paulo aqui sobre a vinda de Cristo possuem uma conclusão prática, possuem o interesse maior de Paulo. Qual é o interesse maior de Paulo? É trazer consolo e edificação para eles. É trazer, lembre-se da palavra consolo, é uma palavra relacionada à palavra grega parakaleo, que significa dizer uma exortação, um consolo, um ânimo. Isso é uma palavra que é usada para o Espírito Santo e possui uma forte relação com a santificação. Não é um mero ânimo emocional, é um mero ânimo para a santificação, é uma exortação para a santificação. Então, o propósito de Paulo nessas duas sessões é incentivá-los a este processo de santificação, ok? Então isso é muito importante que a gente saiba, para que a gente entenda esse quadro geral do tratamento de Paulo a respeito da vinda de Cristo. Então vamos aqui, nessa aula, então, analisar esse primeiro tratamento de Paulo sobre a vinda de Cristo, que vai do versículo 13 até o final do capítulo 4, no versículo
18, certo? Então note que o versículo 13 começa com o apóstolo Paulo dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui o apóstolo Paulo está nos dando sinais de que o que ele está falando está conectado com o que ele disse anteriormente. Esse sinal é colocado pela conjunção porém, ok? Então no versículo 12, o apóstolo Paulo havia terminado seu tratamento quanto à forma como os crentes devem se comportar, ok? Então ele falou da santificação e ele falou a respeito do amor ao próximo. E então ele diz: nós não queremos, porém, que vocês sejam ignorantes. Então aqui ele está identificando mais uma deficiência ali. Qual era a deficiência? Ignorância com respeito aos que dormem, certo? A palavra traduzida aqui por ignorante é a palavrinha grega agnoel. E a ideia aqui é de você não entender a respeito de um assunto ou até você errar por ignorância. Então, aqui é uma ignorância equivocada, não é uma ignorância justificada, é uma ignorância que é caracterizada como um erro. Então Paulo diz que eles não quer que eles cometam o erro de não saber a respeito daqueles que já morreram, certo? E é importante que se diga que quando Paulo fala aqui, se refere aos mortos como os que dormem, de forma alguma Paulo está ensinando aqui a respeito do sono da alma. Isso pode ser percebido logo no versículo 15, quando ele faz um contraste entre vivos, nós os vivos não precederemos os que dormem, certo? Então note que existe um contraste aqui. Então para Paulo, dormir é a mesma coisa de estar morto, ok? Isso reflete muito bem a ideia judaica da morte como sendo o corpo indo dormir. Isso você percebe em vários outros textos, como por exemplo em João capítulo 11, quando Jesus diz que Lázaro adormeceu. Então os apóstolos dizem: se ele dormiu, então ele está salvo. E Jesus então replica: não, ele morreu, certo? Então os judeus consideravam a morte como uma espécie de sono do corpo, mas a alma permanece viva. E o texto mais para frente vai nos deixar mais claro. Então Paulo não quer que eles tenham dúvidas, que eles errem ao ter dúvidas com respeito aos que já morreram, certo? Então provavelmente aqui, certamente era uma deficiência, eles não estavam entendendo como era a relação daqueles que morreram com a vinda de Cristo. E ele então aqui explica a razão pela qual ele não quer essa ignorância: para não vos entristecerdes. Então Paulo diz aqui que ele não quer que eles entristeçam, certo? E a ideia da palavrinha tristeza aqui, ou entristecer, é a ideia de causar aflição. Então Paulo aqui está falando de uma espécie de tristeza. Mais uma vez, o apóstolo Paulo não está aqui preocupado meramente com os sentimentos deles, mas com uma tristeza que provoca certas atitudes. Paulo não quer que eles entristeçam, que eles se desanimem como os demais. E quando ele fala dos demais, ele fala dos descrentes, que não têm esperança. Então o apóstolo Paulo vai mostrar aqui que existem duas formas de conduta. A forma de conduta daqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. Aqueles que têm esperança não devem se entristecer, não devem desanimar. E aqueles que não têm esperança não possuem razão para se animar, ok? Então, o apóstolo Paulo
tem o propósito aqui de esclarecer quanto aos que dormem, para que eles continuem animados no serviço deles ao Senhor Jesus Cristo. E qual é a ideia central aqui, então? Qual é a lição central que Paulo quer dar para eles? É que Jesus trará em sua companhia os que dormem. Então, essa daqui é a ideia central. Essa é a lição principal. Paulo quer que eles saibam que quando Jesus vier, os mortos virão com ele, ok? Então, quando ele fala da sua companhia, ele diz respeito, então, às almas daqueles que já morreram. Então, aqueles que já morreram e os seus corpos estão sepultados, eles estão vivos e presentes na presença do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, está dizendo que quando Jesus vier, ele trará essas almas consigo. Para que Jesus fará isso? É o que o Paulo explica na primeira parte do versículo. Para ressuscitar. Olha só o que é que ele diz. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, o que Jesus quer dizer com Jesus, o que o texto bíblico, está querendo dizer como Jesus trazendo em sua companhia os que dormem, essa ideia aqui é a ideia de ressurreição. Ou seja, Jesus trará para ressuscitar os que já morreram. As almas virão com Jesus para ressuscitar. Como é que nós sabemos disso? Porque ele estabelece o paralelo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também devemos crer que quando Jesus vier, ele vai trazer em companhia os que dormem, os que morreram para ressuscitar. É essa a ideia, ok? Então, se Jesus morreu e ressuscitou, então Deus também vai fazer com que os que morreram em Cristo ressuscitem. Deus enviará com Jesus as almas dos que morreram para ressuscitar. Certo? Então, essa é a ideia principal de Paulo aqui. Não desanimem por conta daqueles que já morreram, pois eles um dia virão com Jesus para ressuscitar. Certo? Basicamente é essa a ideia de Paulo aqui. Agora então o apóstolo Paulo vai nos dar detalhes. Quais são os detalhes que ele nos vai dar? Primeiro, note aqui que ele diz: ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Não sabemos quando foi que Paulo recebeu essa revelação. Paulo está dizendo para eles aqui que ele irá afirmar algo que ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Isso daqui, irmãos, é muito paralelo ao que ele diz no final do capítulo 15, ou não no final, desculpe, mas em meados do capítulo 15. Então, deixe-me abrir aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte no versículo 50 do capítulo 15. Isso afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar da ressurreição futura dos mortos, ele afirma que isso é um mistério. Ou seja, foi uma verdade que estava oculta, mas que havia sido revelada para ele. Nós não sabemos quando Paulo recebeu essa revelação, mas aqui, mais uma vez, quando ele vai tratar da ressurreição, ele afirma que foi uma palavra que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então eu creio
que 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 em diante, é um texto paralelo a este texto aqui do capítulo 4, versículo 15 em diante, ok? Então o que ele diz? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, o primeiro detalhe que o apóstolo Paulo dá é que haverá uma ordem de ressurreição, ou, no caso, uma ordem de transformação. Haverá, em primeiro lugar, os que dormem. Essa é a primeira ordem. Ou seja, o primeiro lugar, desculpe. Então, os que estiverem vivos não vão preceder os que estiverem mortos. O que vai acontecer com os vivos vai acontecer depois de Jesus trabalhar ou de Jesus realizar uma obra com aqueles que já dormiram, certo? E o apóstolo Paulo, então, vai explicar isso aqui nos versículos 16 e 17. No versículo 16, o apóstolo Paulo vai dar um outro detalhe aqui, que é o detalhe a respeito do arrebatamento, certo? Desculpe, versículo 17 ele vai falar sobre o arrebatamento. No versículo 16, ele vai dar detalhes sobre o que vai acontecer, ok? Então note que Paulo está preocupado com ordem aqui. Primeiro os que dormem, depois os que estão vivos. Agora ele vai falar de uma outra espécie de ordem, a ordem da vinda de Jesus Cristo. Então ele diz que o Senhor mesmo, certo? Isso referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, ok? Então note que ele diz aqui a vinda do Senhor, então ele está chamando Jesus de Senhor. Então Jesus mesmo descerá dos céus. Então, a vinda do Senhor é também uma descida dos céus. Note aqui, ok? Então, a vinda de Cristo é sua descida dos céus. Mas quais são os detalhes em volta dessa vinda? Há detalhes que antecedem essa vinda. Em primeiro lugar, ele vai dar a sua palavra de ordem. Então, aqui nós temos um indicativo de que Jesus, hoje, ele sabe quando ele vai voltar. Então, ele vai dar a ordem. Depois, vai ser ouvido a voz do arcanjo. Note que aqui é definido e provavelmente refere-se ao arcanjo Miguel, certo? Então, no livro de Apocalipse, nós vemos que os eventos escatológicos são muito relacionados com anjos e com vozes de anjos, ok? Então, vai ser dada a palavra de ordem de Deus, vai ser ouvida a voz do arcanjo e vai ser ressoado a trombeta de Deus aqui. Então, note que não existe no Novo Testamento, especialmente neste texto, a ideia de um arrebatamento secreto, ok? Isso porque vários detalhes desse texto mostram que ele não será secreto, ok? Todavia, aqui nós apenas podemos supor que os habitantes da terra poderão experimentar ou poderão ouvir ou escutar este ressoar da trombeta. É provável que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ok? Que uma vez que tudo isso vai acontecer, Jesus descerá dos céus. Então haverá algo antes, haverá essa ordem antes. Jesus então desce dos céus. E então o que acontece? Os mortos em Cristo. Então note que ele diz aqui como mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que eu entendo que Paulo quer dizer com mortos em Cristo? São aqueles mortos da
igreja, ok? Aqueles mortos da época do Novo Testamento, aqueles mortos que morreram depois de crerem no Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, irmãos, este é um texto que se refere a eventos que vão afetar a todos os crentes do período do Novo Testamento, certo? Isso é paralelo com o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, quando ele chama a transformação dos mortos como sendo um mistério, sendo que em Daniel capítulo 12 já havia sido profetizado a ressurreição dos santos de Israel. O que eu concluo com isso, portanto, é que aqui o que o apóstolo Paulo está fazendo é afirmando a escatologia da igreja, ok? Então é um destino daqueles crentes que começaram ou que creram em Cristo depois da vinda de Cristo e através do ministério dos apóstolos, ok? Então este é um evento que vai atingir os crentes do Novo Testamento. Então o que é que Paulo diz? Que os mortos do Novo Testamento ressuscitarão primeiro. Então, em primeiro lugar isso. Depois, nós. Então, note que o apóstolo Paulo, ele se inclui aqui. E nós vamos descobrir depois que ele se inclui porque ele entende que esta vinda de Cristo, ela é iminente, ok? Então, aqui nós temos um indício de iminência. Paulo achava que Jesus poderia voltar ainda na sua época. Então ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos. Então haverá uma ressurreição dos crentes. E então os vivos ficarão. O que vai acontecer então? Seremos arrebatados. E aqui então nós temos o texto bíblico que se refere ao arrebatamento. E eu preciso dar uma explicação da parte da teologia aqui, ok? A doutrina do arrebatamento, ela é uma doutrina que deve ser crida por todos os cristãos, independentemente da sua posição teológica. Por quê? Porque ela é ensinada aqui. O apóstolo Paulo fala de um arrebatamento. A palavra arrebatar aqui é uma palavra que significa arrastar. Então, eles serão tomados. Isso tem muito paralelo com o texto de Mateus capítulo 24 e 25, quando diz que 2 estarão, um será tomado. Então, isso aqui é uma espécie de arrastamento. Eles serão tomados da terra. Então, Paulo está dizendo que os mortos ressuscitarão e serão tomados. E os vivos também serão tomados. E, paralelamente a 1 Coríntios 15, os vivos serão transformados e tomados e arrastados para o céu, para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Então, a doutrina do arrebatamento, ela é uma doutrina bíblica e que todos devem crer. Qual é a questão, então, que se diverge? É se este arrebatamento ele vai acontecer antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação, que a palavra de Deus ensina que virá sobre o mundo no futuro. Então, isso é o que diverge as posições pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e a posição pós-tribulacionista. Mas as três posições creem no arrebatamento. Isso eu digo porque é muito comum você ouvir as pessoas perguntarem: você crê no arrebatamento? Já se referindo ao pré-tribulacionismo. E não é uma pergunta precisa. Todos creem no arrebatamento, ok? A questão é, quando esse arrebatamento vai acontecer? Antes, durante ou depois da tribulação? O texto de 1 Tessalonicenses 4, ele não lida com isso, ok? Ele não existe nenhuma forma de você dizer que Paulo aqui
está falando do arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação. Não. O que deve ser feito é analisar os dados do texto, comparar os dados desse texto com o restante da narrativa do Novo Testamento e então formular uma posição escatológica, ok? Mas aqui nós temos um fato. Paulo ensina que vai haver um arrebatamento, tanto dos mortos ressuscitados quanto dos vivos. E ele diz que este arrebatamento será para o encontro do Senhor nos ares. Então note que Jesus descerá dos céus para os ares. Ele, neste momento, ele não descerá do céu para a terra. Jesus descerá dos céus e o arrebatamento então será para o encontro do Senhor nos ares. E a conclusão então que Paulo dá é que estaremos para sempre com o Senhor, ok? Tudo que foi dito aqui se encaixa tanto em uma teologia pré-tribulacionista quanto em uma teologia pós-tribulacionista, ok? Não entra aqui no nosso escopo, na nossa matéria, esse debate. Esse é um debate para você ter lá na teologia sistemática ou na teologia bíblica. Aqui nós estamos apenas analisando o texto. E o texto claramente nos diz que haverá um arrebatamento e que este arrebatamento será um encontro do Senhor nos ares. Ok, irmãos? E a conclusão, então, que Paulo diz é: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras são essas? O ensino do Senhor Jesus Cristo dado a Paulo de que todos nós possuímos esperança. Tanto os que já morreram, quanto os que estamos vivos. Nós não somos sem esperança no mundo. Nós podemos lutar, podemos nos dedicar ferrenhamente à obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Foi essa a conclusão que Paulo também chegou em 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ok? Então essa é a conclusão animadora de Paulo. Animem uns aos outros com isso, com o fato de que todos, vivos e mortos em Cristo, temos uma esperança. Ok? Então essa é a análise desse nosso texto. Na próxima aula, então, nós vamos para o capítulo 5. Então fiquem com Deus e até lá.